Saudações rubro-negra, bora para as informações desta terça-feira, uma terça-feira muito agitada. Após a demissão do Felipe Luiz, o Flamengo já tem planos para o novo treinador. Bora ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, pessoal, já peço humildemente a sua ajuda, inscreva-se aqui no canal Giro do Flamengo, deixa muito like nesse vídeo, bora hypar aí o vídeo, pessoal, e passando os créditos aqui, né, para Sport TV e também para o Instagram do Pilhado, beleza? Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje, deixa o like, vem comigo, vamos lá. BAP por um outro treinador, né? O nome que se fala mais quente nesse momento é o do Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. É plausível que um gestor opte por um outro trabalho. Imagine que, de repente, o Jardim, que até é um técnico mais experiente, mais experimentado do que o Felipe Luiz, ele pode entender que realmente seja o melhor profissional para dar sequência a um projeto do Flamengo. Mas a maneira com que a gente viu isso ser gerido na noite de ontem, assim, para mim faltou respeito. Quando você direciona, já sabendo que o técnico vai ser demitido, você direciona ele para uma entrevista coletiva, onde ele fala abertamente com relação a planejamento, a sequência do trabalho, a futuro, a própria decisão do Campeonato Carioca que acontece no domingo, quando ele fala, em particular, faz análise de jogadores, não tem uma outra expressão assim. A minha sensação é que fizeram o Felipe Luiz de bobo. Só que assim, você não está falando de um cara que é um treinador qualquer, embora o Felipe tenha pouco tempo de carreira como técnico profissional, um pouco mais de um ano, né? Mas esse cara, antes de ser treinador profissional, esse cara tem uma baita de uma história como jogador do Flamengo. O cara que, a partir de 2019, ganhou 2 Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Recopa, Supercopa, multicampeão. E aí não estou colocando nem em questão a grande temporada que ele fez no ano passado. Mas antes de mais nada, 2 anos esse cara se aposentou com uma festa incrível da torcida do Flamengo, com mosaico, com uma grande carga de emoção no Maracanã, e acho que faltou respeito dos dirigentes do Flamengo em colocar isso na balança. Digo aqui, eu particularmente não teria demitido o Felipe Luiz, acho que não tem, assim, completamente fora de sentido, mas já que era a preferência da direção do Flamengo, acho que teria uma maneira muito mais respeitosa de se fazer e de se tratar a situação. Grande Bruno, muito bom dia para você, para o Moreno, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Dia movimentado aqui no Ninho do Urubu, a gente está aguardando alguém do Flamengo falar oficialmente sobre isso, de repente numa entrevista. O que temos até agora foi uma nota emitida pelo Flamengo já na madrugada, passava de 1h da manhã. Essa surpresa da demissão do técnico Felipe Luiz foi também para os jogadores, que não tiveram nem tempo de se despedir do Felipe Luiz, porque depois do jogo ele foi para o vestiário, fechou a roda dos jogadores. O José Botto não estava nessa roda, isso já causou uma certa surpresa. E depois o Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva, falou sobre o momento do Flamengo, falou inclusive que se hoje ele não estivesse no clube, o amor que tinha pelo Flamengo ia seguir da mesma forma, pela torcida. E aí, os jogadores, principalmente os líderes do elenco do Flamengo, depois de serem surpreendidos pela notícia da demissão do Felipe Luiz, mandaram mensagens para ele, prestando apoio, solidariedade. O que a gente sabe é que foi uma conversa que durou aproximadamente 1 minuto entre o José Botto e o Felipe Luiz, que culminou nessa demissão do técnico que conquistou 5 títulos como treinador do elenco principal do Flamengo e estava aí buscando ser o técnico com mais títulos na história do clube. Felipe Luiz, como vocês bem disseram, venceu quase tudo no ano passado e classificou o Flamengo para a 8ª final consecutiva de Campeonato Carioca, pega o Fluminense no domingo. Existe a conversa de que quando rolou o imbróglio pela renovação do técnico Felipe Luiz, em dezembro do ano passado, o BAP já havia encaminhado um projeto com o Leonardo Jardim e que agora esse projeto volta à tona. Mas são informações de bastidores, o clube não confirma nada disso. Fato é que o Felipe Luiz não teve tempo de se despedir dos jogadores, por isso é aguardado que hoje, à tarde, ele venha aqui ao CT para pegar as coisas dele e, de repente, se reencontrar com os atletas para se despedir, porque hoje, a princípio, seria um dia de folga para os jogadores. Mas depois dessa demissão, ficou remarcada a reapresentação, foi remarcada a reapresentação para hoje à tarde, então o Felipe Luiz pode ter esse reencontro com os atletas. Quer dizer que a culpa do Flamengo ter um bando de jogador soberbo, um bando de jogador prepotente,
e muitas vezes sem vergonha na cara, é do Felipe Luiz. Quer dizer que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo teve a coragem de demitir um treinador que ganhou tudo em 1 ano de carreira, depois dele ter ido para uma coletiva de imprensa, numa salinha do Maracanã, em menos de 30 minutos de conversa. E é sério que vão achar que isso vai ser levado com normalidade. Eu não vou levar como normalidade. Porque isso é sacanagem. O que foi feito com o Felipe Luiz é falta de lealdade por parte da diretoria. É falta, sabe do quê? De uma coisa que eu valorizo muito no ser humano, que é gratidão. Porque na hora que o Flamengo estava na merda, depois de um trabalho péssimo do Tite, que não se ganhava nada com futebol ridículo, quem assumiu o Flamengo, quem consertou esse Flamengo, foi o Felipe Luiz. Quem botou a cara para construir um estilo de jogo, para ser campeão de Libertadores, para ser campeão de Copa do Brasil, para ser campeão brasileiro, para chegar numa final de Mundial de Clubes e ir para os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, foi o Felipe Luiz. Não dá para não se criticar uma demissão covarde como foi essa. Uma demissão fria como foi essa. Porque o Felipe Luiz, não se esqueçam, ele é ídolo do Flamengo. Ele ganhou tudo como treinador e tudo como jogador. Ele é torcedor do Flamengo. Ele merecia o respeito, a lealdade e a gratidão do Flamengo. A culpa maior do começo péssimo de temporada é de um bando de jogador que se acomodou, que ficou sim soberbo, com o rei na barriga, que começou a ir pra noitadinha toda hora, porque acha que agora já é rei no Rio de Janeiro. E isso não é falado. Esses caras não vão ser demitidos por essa diretoria. Porque quem merecia ser demitido era uma boa parte desse elenco que não leva o Flamengo a sério como tem que se levar. E o Felipe Luiz sempre levou esse Flamengo a sério. Felipe Luiz sempre se dedicou ao máximo, sempre trabalhou muito. Felipe Luiz, isso é informação, não é suposição. Trabalhava mais de 12 horas por dia no Flamengo. Que jogador desses que jogava? De um ataque que não está fazendo gol, de uma defesa lenta e acomodada. O que foi feito com o Felipe Luiz ficou muito claro. Guardaram mágoa do processo de renovação, onde o Felipe Luiz realmente pediu muito, sempre pedindo mais, e que teve seus erros. Mas nada justifica demitir dessa forma. Que papelão do Flamengo. No meio desse tumulto todo, aqui tem informação. Leonardo Jardim tá fechado com o Flamengo. É o novo treinador do Flamengo. Já chega hoje ou amanhã no Rio de Janeiro para acertar todos os detalhes, já começa a trabalhar e mais, pode até já ser o treinador do Flamengo na final do Campeonato Carioca, Fla-Flu no domingo, tá? É informação no meio dessa turbulência toda, ou seja, o Flamengo já tinha tudo ali arquitetado. E só passando uma outra informação, a decisão da demissão do Felipe Luiz nem passou por qualquer vice-presidente do Flamengo. A decisão ela foi exclusivamente do Boto com o BAP, tá? Muitos vice-presidentes, inclusive, foram pegos de surpresa com a demissão do Felipe Luiz. Muitos discordaram da demissão do Felipe Luiz e foi uma decisão apenas do Boto e do BAP, do presidente do clube. Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo, já chega provavelmente hoje no Rio de Janeiro e pode até ser o técnico na final do Campeonato Carioca no Fla-Flu. Saudações rubro-negra, voltei aqui, né, pessoal, e é o seguinte, o Flamengo já tem planos aí, né, para decidir o seu novo treinador e trata-se aí de Léo Jardim. A equipe do Flamengo, né, já tá aí bem encaminhada com o treinador, segundo essas informações. O Pilhado mesmo trouxe aí a informação, né, de que o Flamengo já tá aí, né,
palavrado com o treinador Léo Jardim, né? Depois de uma vitória ontem por 8-0, em seguida, né, na madrugada, o diretor aí do Flamengo, José Bolt, né, e o BAP, acabou demitindo o Filipe Luiz, né? O Filipe Luiz aí que vinha com um rendimento legal, né? Só que infelizmente em 2026 não começou bem, acabou perdendo duas decisões que teve ali, né? Uma da Supercopa e uma da Recopa, e com isso pesou demais, né? Mesmo a equipe do Flamengo vencendo a equipe do Madureira por 8-0, a torcida estava totalmente chateada, né? E muitas vaias durante todo o jogo, beleza? Então, deixa aí nos comentários, o Flamengo fez uma boa trocar Filipe Luiz pelo treinador Léo Jardim. Bora debater, né? Eu quero saber demais aí a sua opinião, né? Lembrando, muitos ainda pedem a volta de Jorge Jesus, mas não vai ser possível, né? Porque o Flamengo já encaminhou, o treinador já tá até no Rio de Janeiro, né? E com isso vai novamente acontecer aquela história, né? Um jogador ou um treinador, né, falando que só voltava a treinar se fosse uma equipe ou jogar numa equipe, e vai dando um balão, né? Vai assinar aí com a equipe do Flamengo. Ele que falou que só treinava no futebol brasileiro a equipe do Cruzeiro, até se assumiu, né, ser cruzeirense, e agora tá aí, né, bem encaminhado para poder ser o treinador do Flamengo nessa temporada de 2026. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês achou da informação. É um bom nome para o Flamengo? Será que a culpa realmente está aí no Filipe Luiz, ou será que os jogadores estão envolvidos aí, né, nessa queda do treinador? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Essa aqui foi as nossas informações dessa terça-feira, bem agitada. Uma terça-feira já começou quente, com notícias da madrugada. Então já se inscreva no canal, deixa muito like nesse vídeo, bora hypar, compartilha o vídeo com 1, 2, 3, 4 amigos flamenguistas. E daqui a pouco voltarei com mais informações exclusivas e tudo o que aconteceu aí, né, nos bastidores do Mengão e com o Globo Esporte, fechou? Então já deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho de notificações e até as próximas notícias do Mengão.